Fala pessoal, mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai falar do HCTR11, fundo imobiliário que eu sei que muita gente investe, que vem perdendo preço aí na cotação faz tempo. Então a gente vai ver o que está acontecendo com esse fundo, vai falar um pouco sobre ele e eu vou dar a minha opinião também. Então vamos aqui já para a tela do computador. HCTR11 está na faixa aí dos R$ 105. No último ano, aí estava na faixa aí dos 150 e veio caindo bastante aí, 28% de queda. Então é bastante coisa aí para um ano. O que será que está acontecendo com esse fundo? Alguma coisa está acontecendo, né? Isso não está normal. Então trouxe aqui uma notícia da Suno, né, para a gente poder olhar, analisar e pegar alguns pontos interessantes. Essa notícia aí é bem recente, dia 14/4, HCTR cai mais de 20% em um ano, então a gente vai ver o que está acontecendo. Pessoal, pontos importantes, o HCTR ele é classificado como um fundo de papel, high yield, né? Então ele tem uma característica de pagar altos dividendos, só que isso não é de graça, né? Altos dividendos também significa alto risco, normalmente, então o risco ele está atrelado com o retorno e é isso que a gente vai entender antes de você investir, antes de você estudar esse fundo. Então é um fundo de papel high yield, investe em CRIs, LCIs e outros também, como a gente vai ver no relatório gerencial. O fundo aí pagou aproximadamente 17,45% de dividend yield, e se a gente for considerar, né, porque essa notícia foi postada há alguns dias e hoje o fundo caiu mais ainda, né, está em R$ 105, como eu mostrei para vocês, e o dividend yield está em 18,44%. Então, pessoal, assim, é um fundo imobiliário que paga altos dividendos, né? A gente pode ver que 18% é muita coisa, né? Considerando aí a Selic em 11,75% e a Selic já está alta. Então é um fundo imobiliário bem interessante aí, considerando os dividendos, só que também a gente não pode deixar de entender o que está acontecendo, já que o fundo está caindo de preço e isso, né, a gente tem que ver o que está acontecendo. Então, beleza. Dito isso, vamos olhar aqui alguns pontos interessantes que a gente já vai ver no relatório gerencial também. O HCTR11 queima caixa para pagar dividendos. O que é queima caixa? Né? Ele tira dinheiro do próprio bolso, vamos colocar nesses termos, para pagar os seus cotistas. Então, desde o início de 2022, o HCTR11 está usando dinheiro do caixa para pagar os rendimentos aos cotistas. Nesse último mês de abril, o fundo imobiliário chegou a diminuir o valor por cota em relação aos últimos meses. Então a gente pode ver aqui, pessoal, que o fundo ele pagava aí na faixa aí de 1,60, perdão, agora ele está pagando aí na faixa de 1,40, né? O último rendimento anunciado foi de 1,40. E a gente vai entender isso, ver o que está acontecendo também. Bom, então, isso é uma coisa ruim, pessoal. O fundo imobiliário queimar caixa normalmente significa que está acontecendo alguma coisa com o fundo, né? Pode significar uma estratégia do fundo aí de se alavancar, de conseguir mais cotistas, até porque o fundo ele vem fazendo várias emissões de cotas, como a gente vai ver aqui. Então, isso também é um ponto que a gente precisa entender, né? Isso é uma estratégia, isso é um desespero do fundo, o que está acontecendo? HCTR11 faz uma emissão a cada 4 meses. Olha para vocês verem, pessoal. Isso é muito surreal. A cada 4 meses, o fundo aí faz uma nova emissão de cotas. Isso é muita coisa. Com o início em setembro de 2018, então o fundo ele é relativamente recente e pouco mais de 42 meses de listagem na Bolsa de Valores, o HCTR11 concluiu a 12ª emissão de cotas e comunicou a 13ª no último dia 7 de abril. Então, assim, pessoal, o fundo fazer várias emissões de cotas é um ponto que você precisa entender por que o fundo está fazendo isso, né? Ele pode estar fazendo isso por uma estratégia, né, para poder se alavancar, para poder crescer, mas isso também pode significar que está acontecendo alguma coisa com o fundo. E isso também é um ponto que levou o HCTR11 a perder cotação, certo? Então, agora, dito isso, então, vamos aqui para o relatório gerencial de fevereiro de 2022, que é o último relatório que a gente tem desse fundo imobiliário aqui, e a gente vai ver alguns pontos importantes.
Primeiro ponto, né? Aí o fundo começou em 2018, como eu já disse para vocês, é gerido pela Hectare Capital, é administrado pela Vort, tem uma taxa de administração, controladoria e custódia de 0,21 ao ano do patrimônio líquido, uma taxa de gestão de 0,99% ao ano do patrimônio líquido e uma taxa de performance de 10% sobre o CDI. Então, assim, tem bastante taxa, né? É um fundo que tem bastante taxa, sim, mas também é um fundo que entrega resultados, né? Um dividend yield aí bem interessante. A gente tem que colocar isso na balança, obviamente, não significa que o fundo paga bem, que também pode cobrar taxa absurda, a gente tem que colocar isso tudo na balança na hora da gente analisar. Descendo um pouco aqui, vou passar rapidamente aqui, pessoal, sobre, nesse relatório, mas vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo, então se alguém tiver interesse, você que investe nesse fundo ou que vai investir, baixe o relatório, porque isso é importante. Estou trazendo aqui alguns pontos. DRE gerencial, né, demonstração do resultado do exercício do fundo. O que está acontecendo na prática, os números do fundo. Primeira coisa, né, que a gente pode ver, as receitas. Receita de CRIs, setembro de 2021, aí 25.620. Outubro, 28.440. Então, o que a gente pode notar aqui? Uma tendência de alta, 25, 28, 32, 35. Começou 2022, né? Como a gente pode ver, o fundo aí, ele está queimando caixa. Então, o fundo está queimando caixa, está fazendo outras emissões e ele começou a perder receita aí nos CRIs, janeiro de 2022, 31 e fevereiro de 2022, 27. Então, pessoal, isso é complicado, porque assim, o fundo ele está com uma tendência de queda. E outra coisa importante para a gente falar aqui rapidamente sobre as despesas, né? As despesas dele também vai aumentando, né? A gente pode ver aqui as taxas e tudo mais. Aconselho você a estudar isso aqui certinho. A reserva de lucros também é interessante da gente olhar, porque o fundo ele tinha uma reserva de 710. Aí depois foi aumentando essa reserva, depois começou a cair, depois subiu de novo. E agora ele está com uma reserva negativa, olha só para a gente ver. Em fevereiro de 2022 ele está com uma reserva muito negativa. E a distribuição por cota também, ela veio caindo bastante, aí 1,60 e agora está em 1,40. E é por isso também que chamou a atenção dos investidores, né? Ele diminuiu a distribuição por cotas e também o dividend yield veio caindo. E aí o que o mercado faz nessas condições, pessoal? O mercado ele derruba o preço da cota para baixo para justificar, né, essa diminuição no pagamento. Então, se o fundo imobiliário pagava 1,60 por cota e ele custava, sei lá, 150, era o preço dele. E aí agora ele começou a pagar menos, 1,40, não faz sentido eu continuar pagando o mesmo 150 na cota, sendo que eu vou receber menos. Então o mercado diminui o valor da cota justamente para justificar essa diminuição também na distribuição dos rendimentos por cota. Tá certo, pessoal? Então, interessante essa parte também. Essa aqui é a chave, né, para você entender o que está acontecendo com o fundo. Receitas, despesas, distribuição por cota. Dei uma passada aqui geral simplesmente para você entender, mas existem outros pontos para você tomar cuidado aqui também, né? Outras receitas. Então, tudo isso aqui impacta diretamente aí na cotação do fundo. Vamos passar aqui, como eu disse para vocês, aqui a distribuição por cota nesse mês de fevereiro caiu. Vamos ver como vai continuar os próximos meses para a gente poder entender se o fundo ele vai subir, se ele vai cair. Isso vai depender também da distribuição de cotas, do valor por cota. Continuando então, aqui são os CRIs, vou passar diretamente, né, porque isso aqui é o seu papel como investidor analisar cada CRI. Aqui é um vídeo, senão ficaria muito longo. Aqui é importante você entender, né, estratégia de investimento e alocação. Alocação por ativo, né, a gente pode ver aí que 71,1% do fundo é alocado em CRIs. Então, é um fundo de papel, né, pessoal? Ele tem aí aproximadamente um quarto do fundo, 25% quase, investido em outras cotas de fundos imobiliários, mas isso não significa que ele é um FOF, tá certo? Isso aqui é uma estratégia do fundo. O fundo ele é um fundo de papel, investe aí predominantemente em CRIs.
Aqui tem outras coisas também, né, como alocação por indexador, então é atrelado a IPCA, IGPM, CDI e NPC também. Tem outros pontos aqui que você precisa analisar como investidor antes de você investir no fundo. A questão, pessoal, do volume, né, ele é um fundo que não tem problema aí com liquidez, é um fundo com bastante cotistas. A gente pode ver aqui, se a gente subir aqui no comecinho, a gente pode ver que ele é um fundo que tem aí 20 milhões de cotistas, então, aliás, de cotas emitidas, e quer dizer, 168 mil cotistas. É bastante coisa, então não se preocupe com a liquidez desse fundo nesse momento, tá certo? Se a gente considerar essa quantidade de cotistas, você não precisa se preocupar. Aqui são os CRIs, né, para você analisar cada um deles. Aqui tem a remuneração também, o rating, então isso aqui é importante, BB-, né? Quanto BB, o melhor é AAA, né? AAA, porque isso mostra que é um ativo interessante, é um ativo bom e que o fundo fez um bom negócio. Então isso aqui é importante de você analisar também. Vencimento, integralização, isso tudo você tem que analisar. Vou mostrar mais um ponto importante aqui para vocês antes da gente encerrar o vídeo, pessoal. Ele tem uma participação interessante aí no IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, 2,38%. Tem um rendimento médio mensal de 1,73%, então isso está segurando um pouquinho aí o dividend yield do fundo, tá certo? Mas ele vem caindo aí na distribuição por cota, né? Ele teve aí uma paulada em janeiro, 3,20, mas depois veio caindo bastante. E outro ponto interessante, pessoal, da gente olhar é o preço sobre valor patrimonial. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. O preço sobre valor patrimonial desse fundo aqui está um pouco abaixo, né, do normal. Então, isso pode significar, deixa eu achar aqui para vocês, está aqui, ó, preço sobre valor patrimonial de 0,88. O que significa isso na prática? Significa, pessoal, que o preço da cota em relação ao valor patrimonial dela está abaixo do esperado, né? O esperado é 1, então como está abaixo de 1, pode significar que o fundo está barato ou pode significar que isso é um ponto de atenção, que o fundo está com algum problema e você não deve investir nesse fundo. Cabe a você tomar essa decisão e falar se o fundo é bom, se isso é só um movimento de mercado, se isso é só um ajuste de preço e você deve investir ou não, tá certo? Essa é a minha opinião. Eu acho que o fundo ele continua valendo a pena, sim, não é uma recomendação, mas eu acredito que o fundo está passando por alguns problemas, sim, né? Isso é um ponto de atenção, é um fundo de risco maior, então se você procura segurança, um pouco mais de tranquilidade, não é um fundo que você deve investir, é um fundo que você deve deixar de lado, mas é um fundo que, se você busca rentabilidade, se você entende dos riscos, é um fundo que você deve considerar sim nos seus investimentos. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. O relatório está aqui fixado também nos comentários, vai estar aí na descrição, em qualquer lugar desse vídeo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, curta e compartilhe, se inscreva no nosso canal, isso ajuda bastante. Vou deixar um vídeo aqui sobre o MXRF11, clica nele, pagando 10 centavos por cota, fundo imobiliário com o maior número de cotistas, pessoas físicas. Eu tenho certeza que vale muito a pena. Um abraço e até o próximo vídeo.